Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 81. E hoje nós temos um dia nublado, né? Já tivemos um pouco de chuva, mas pela graça de Deus as chuvas seródias e temporãs do Senhor estão sobre a sua vinha, né? Sobre os ramos da videira. E nós estamos aqui, vamos continuar meditando sobre a vinha do nosso Pai, sobre esta parábola preciosa onde Jesus ensina os seus discípulos e ensina também cada um de nós. Nós estamos então terminando a estação do verão na vinha e nós estamos chegando então no tempo da colheita. Algo muito importante, né? Deus pedia que toda vez que fosse o tempo da colheita, que fosse feito uma festa, né, de ações de graça e fossem oferecidos a ele, então, as primícias, né, da colheita. Havia duas festas, uma festa era a festa da saga, né, onde os preciosos frutos, os primeiros frutos, os mais bonitos, né, eram oferecidos a Deus como gratidão por aquele tempo de safra. E a festa da colheita marcava então a conclusão bem-sucedida da primeira colheita. Então, e ambas as festas deveriam ser celebradas diante de Deus. Ele e não a natureza, que proveu com abundância para o ano vindouro. A sua fidelidade era então a causa da verdadeira alegria, da verdadeiro regozijo entre os, os lavradores, por eles saberem, né, terem a consciência. Essa festa era a consciência de que não era a natureza que lhes deu uma safra abundante para que o seu ano fosse então alimentado, o seu próximo ano. Qual aqueles dentre nós, né? Qual de nós não se regozija também com as nossas colheitas espirituais? A partir da nossa vida quebrantada, Deus faz o fruto do seu reino nascer em nós. Você é capaz de perceber este fato em sua própria vida? Quantas celebrações, quantas orações de ações de graça, quantos cultos de gratidão a Deus por uma colheita espiritual bem-sucedida. Esse é um princípio espiritual que nós podemos aprender também com este lavrador. Deus faz brotar o fruto do seu reino e nós podemos então ver, né, ter um vislumbre das varas que estão penduradas, né, aqueles cachos de uvas maravilhosos, frutos doces, né? Mas a nossa colheita espiritual, o que Deus espera colher em nós, ver em nós, depois de todo o trabalhar do inverno, do verão, é o amor, é a paz, é a paciência, é a mansidão, é o autocontrole. Essas são as lições aprendidas. E lições aprendidas são mudanças realizadas, são relacionamentos curados e é a nossa esperança restaurada. Todas essas coisas são obras dele, do nosso agricultor. E por essa razão, então nós destacamos os feitos, nós agradecemos, nós nos jubilamos naquilo que Deus produz através do seu Santo Espírito em nossa vida. Precisamos celebrar. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos entender na festa da colheita é que o fruto não mente. Mateus 7,16 nos diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos, ou dos abrolhos? O fruto não mente. A história da vinha ela é contada por intermédio de cada uva. Se o ano foi bom,
a vinha foi bem cuidada, de modo apropriado, então o fruto rebentará com doçura. Se a vinha, por exemplo, foi negligenciada, o fruto será pequeno e será ácido. O fruto não mente. A verdade sobre a vida de um ramo é revelada durante a colheita. O ramo que permanece ligado à videira terá abundância de frutos úteis para que o mestre estenda ao seu reino. O seu caráter, desenvolvido no ramo, demonstrará o seu amor, a sua graça para com as pessoas. Porém, existe um lado menos alegre na colheita. O ramo que não teve comunhão com Jesus de todo o seu coração, mas rejeitou a alimentação espiritual, enfrentará uma triste realidade durante a ceifa. Frutos miúdos, ou talvez nem um fruto sequer. Se nós resistimos ao Mestre quando ele procurou treinar-nos para a fiação, ou se lançarmos fora os nossos frutos sobre a fadiga do calor do verão, a colheita então revelará o que aconteceu. Mas se nós estivermos perto de Jesus, apenas o suficiente para sobrevivermos, nosso fruto, se houver algum, será pálido, sem paladar. Pior ainda, se apenas quisermos obter a vida de Jesus, mas de fato resistimos à sua obra em nós, enquanto nós servíamos a nós mesmos, o nosso fruto trará a nossa própria semelhança e não a semelhança dele. Toda a obra do Espírito Santo de Deus é nos conformar, nos tornar semelhantes a Jesus. No final, a colheita, o fruto que sai, ele tem que ter o gosto de Jesus, a cara de Jesus, a natureza de Jesus e a obra de Jesus. O fruto, ele não mente, ele expressa a vida da videira. Se nós estivermos ligados na videira, não tem como darmos frutos diferentes da videira. Por esta razão, as Escrituras trazem a visão da colheita em termos sempre positivos ou negativos. Ela demonstra a qualidade de nossa vida, seja boa ou seja má, e isso depende da qualidade do relacionamento que nós tivemos com a videira. O fruto não pode ser falsificado. Embora nós possamos ser capazes de aparentar durante uma breve temporada que possuímos algum atributo de Deus, é nos momentos de fraqueza e cansaço na nossa vida que revelará as nossas verdadeiras escolhas, prioridades e as nossas ligações. O fruto faz com que aquilo que é invisível se torne visível. Ele dissipa toda a simulação e, ao longo do tempo, caracteriza a verdadeira profundidade da nossa comunhão com Jesus. Não espere que a graça encubra a negligência da nossa falta de comunhão com Jesus. Não espere que a graça encubra a negligência da produção de frutos espirituais. A graça restaura-nos a presença de Deus. Através da graça, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e a oferta de um novo começo, de uma nova vida. Todavia, a graça jamais produzirá frutos sem havermos pago o preço de permanecermos ligados à videira verdadeira. Ela não vai suavizar as ocasiões em que tivemos dado lugar às decepções trazidas pelo inimigo. O fruto não mente. Quando ele finalmente aparece,
revela aquilo que está ocorrendo na vinha durante as suas estações. É a colheita de Deus, ela é sempre repleta de surpresas. Pessoas que pensávamos que estivessem buscando a Deus, talvez não tenham se convertido para serem seus discípulos e seus seguidores. As atividades e aquilo que buscamos em nossa própria vida podem pender para a falta de frutos, ou são capazes de produzir a alegre confirmação de que permanecemos o ano todo na videira, em comunhão com Jesus. No tempo da colheita, somente uma coisa tem importância: a nossa comunhão com Jesus. A profundidade dessa comunhão será medida pelo fruto que produzimos. No final da colheita, no final da obra do agricultor e do lavrador, são esses os frutos que ele espera colher em nossa vida. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então, podemos celebrar com ações de graças a obra que o lavrador realizou em nossa vida enquanto estivemos em plena comunhão com Jesus? Que Deus abençoe você e que seja hoje, então, esse dia de ações de graça. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.